Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este culto, a mais esta celebração. E como nós acabamos de cantar, estamos na presença do Senhor e nos reunimos, muito embora cada um na sua casa, separados, mas nos reunimos para adorar ao Senhor. Que bom que você está com a gente nesta manhã de domingo, quando podemos adorar ao Senhor. E nos reunimos, separamos esse tempo para adoração ao Senhor. E através da palavra dele, nós somos abençoados, nós crescemos na fé e juntos caminhamos para a glória celestial. Que bom podermos estar juntos nesta manhã e nos alegramos quando olhamos os nossos irmãos que se aniversariaram durante a semana que passou. Eu lembro da Divanete Colodel, a esposa do Jorge, completou aniversário no dia 7, no dia 13 o Edmilson Damasceno, a Ana Maria, a esposa dele. A gente no domingo passado falou que era aniversário dele, mas na verdade agora dia 13 que ele completou aniversário, o Edmilson, esposo da Ana. E também completou aniversário no dia 13 a Jéssica Ferreira. E nós nos alegramos e parabenizamos esses irmãos, que a bênção, a vida abundante que Jesus dá, possa ser algo especial na vida deles. Tá? Recebam os nossos parabéns. Continuamos orando pela Letícia, a filha da Luciana. Você deve continuar orando por ela, um procedimento cirúrgico. Continuamos orando pelo Alex. O Alex, ele é genro do meu primo Heraldo, ele é membro lá da PIB de Curitiba, ele está internado e precisa da nossa oração. Existe um grupo que está orando por ele. Eu queria convocar você a estar orando pela vida do Alex. Ele faz parte do Ministério da Comunicação ali da PIB Curitiba. Então temos motivos para agradecer, temos motivos para implorar, pedir a bênção de Deus, o cuidado, o consolo dele. E lembrando que nesse mês de setembro é o mês de missões nacionais.
quando oramos pelos missionários, quando separamos a nossa oferta de amor para que o Evangelho seja disseminado, espalhado nesse nosso Brasil tão carente. E o tema de missões nacionais nesse ano agora, de 2020, é Porque Ele me amou. O grande amor de Deus que tem nos encontrado, e por isso nós podemos agora amar o nosso irmão. Podemos amar o próprio Deus, porque fomos impactados pelo amor de Deus nas nossas vidas. Não é verdade? Por isso eu quero convidar você a estar orando agora, abençoando os aniversariantes, clamando pelos enfermos e doentes, pela nossa cidade, pela pátria, pelos missionários, e com certeza Deus está ouvindo a nossa oração. É ou não é? Você tem vivido isso na sua vida, na sua família, e nós podemos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar assim? Baixe a sua cabeça onde você está. Reúna a sua família e nesse momento tão especial diante do Senhor, nós vamos clamar na presença dEle, em nome de Jesus. Pai querido, nós adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade. E nos reunimos, muito embora separados, mas nos reunimos em espírito para adorar o Teu nome. E Pai, receba a nossa adoração, o nosso culto. Pai, nos alegramos com os irmãos e irmãs que se aniversariaram durante esta semana. Ó Deus, a Divanete, a Jéssica, o Edmilson e outros que nós não temos os nomes, mas que completaram mais um ano de aniversário. Ó Deus, que a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua boa mão esteja sobre eles em mais esse ano. Pai, colocamos diante do Senhor também a Letícia. Ó Deus, ela precisa da Tua graça. A Luciana, a sua mãe, orientando os médicos, ó Pai. Eu quero colocar a vida do Alex também em Curitiba, ali internado. A Cláudia, sua esposa. Ó Deus, que a bênção do Senhor, a mão curadora do Senhor esteja sobre esses Teus filhos. E tantos outros que nós não sabemos. Nos seus lares agora, nas suas casas, ou, ó Deus, onde estejam necessitando da cura, ó Deus, derrama cura, aquele bálsamo que vem do Senhor, curador, mas aquele bálsamo que vem também sustentar e confortar cada coração, dando paz às famílias, ó Deus, carecemos do Senhor. Oramos também pelo nosso Brasil, oramos pela nossa cidade, as autoridades da nossa cidade, do nosso país, ó Deus, colocamos diante do Senhor, que a Tua palavra seja espalhada em nossa terra e por isso oramos pelos missionários que estão em campos tão distantes, falando de Jesus. E ó Deus, eu peço em favor da nossa igreja, dos irmãos que participam desta celebração, para que estejamos, ó Deus, conscientes de que precisamos contribuir, precisamos orar, precisamos ir anunciar as boas novas de salvação àqueles que não Te conhecem. Venha e nos abençoe nesta campanha, um tanto diferente, é verdade, Pai, mas que a Tua graça venha e possamos com alegria ofertar e os missionários sejam alcançados pelas nossas ofertas, mas muito mais pelas nossas orações, ó Pai. Receba este culto, aceita esta adoração, ouve a nossa prece, ouve o nosso agradecimento, ouve a nossa petição, pois fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Temos meditado nos domingos pela manhã na coleção dos salmos que a palavra de Deus nos apresenta. E os salmos são algo especial para a minha vida, para a sua vida. E eu queria convidar você a olhar o Salmo número 3 e o Salmo número 4. Eu vou ler somente o número 3, mas você pode ler na sua casa, aí onde você está, ou mais tarde, o Salmo número 3 e o 4. Eles andam juntos. E eu preciso entender aquilo que Deus quer nos ensinar, lendo 3 e pensando também no 4. Esse Salmo número 3 e o Salmo número 4, eles falam da confiança em Deus.
e como precisamos confiar em Deus. Desafio para você nesta manhã: confie em Deus. Eles foram escritos por Davi quando Davi ele fugia do seu filho Absalão. Absalão está prestes a se declarar rei no lugar do seu pai. E Davi então recebe essa notícia da revolução do seu filho contra o seu reino, contra ele. Então Davi ele decide fugir de Jerusalém, junto com alguns dos seus soldados e seguidores leais. Você se lembra dessa história? Da fuga de Davi, do seu próprio filho. Ele sai do seu palácio em Jerusalém. Lá no escuro da noite, ele passa o val do ribeirão Cedron e foi com aqueles seguidores fiéis esconder-se por um tempo. Esconder-se da fúria do seu filho Absalão, que queria tomar o seu trono. Olha que situação! Fugindo do próprio filho, de um grupo contra ele. E ele então escreve esse Salmo número 3 e escreve o Salmo número 4. Nessas circunstâncias. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse Salmo número 3, ele é considerado o hino da manhã. E possamos nós sempre, a cada manhã, cantar esse hino de confiança em Deus. E o Salmo número 4 é o hino ou o Salmo do entardecer. E que nós possamos também cantar esse Salmo número 4 quando vem a noite e quando vamos dormir. Que nós possamos entender isso e aplicar. E eu quero ler o Salmo número 3 com você. Se você tem a sua Bíblia, algum instrumento onde a sua Bíblia está, você pode acompanhar a leitura desse Salmo. Assim diz o Salmo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, e salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Como é que você passou a sua noite? Você dormiu bem? Sempre quando a minha filha acorda, a primeira pergunta que eu faço para ela: dormiu bem? E você, dormiu bem? Você tem dormido bem? Se a tua resposta for negativa, pastor, eu não tenho dormido muito bem ultimamente, ou há muito tempo já eu não tenho dormido bem, eu queria lembrar você que 45% da população no mundo tem dificuldades para dormir, sabia disso? E não são poucos os motivos que levam as pessoas a perderem o sono. É impressionante isso, impressionante. Os transtornos emocionais, a depressão, a ansiedade, têm feito as pessoas não dormirem, perderem o sono. Um estresse depois de um trauma muito forte. Próprias doenças, as pessoas não podem dormir. Os estudiosos dizem também hoje que o celular tem sido uma arma contra o bom sono. As pessoas vão dormir ligadas no celular, não largam o celular, aguardando uma mensagem no WhatsApp, ou isso aí tem perturbado o descanso para dormir. Os estudiosos dizem também que os computadores, esses veículos de mídia, as pessoas não conseguem ir para a cama sem darem uma ligadinha, uma espiada lá no computador,
lá no celular e isso tem atrapalhado o sono. Eu estava lendo a respeito do que essa pandemia tem feito com o sono das pessoas. E um professor, ele é diretor do laboratório do sono do INCOR, o professor Geraldo Lorenzi Filho. Num dos seus artigos ele diz que a pandemia, ela pede uma dose extra de serenidade para que o sono não seja afetado. Uma dose extra de serenidade para que o sono não seja afetado, porque ela tem trazido à população, a mim e a você, ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade tem feito com que as pessoas não durmam, ou se dormem, dormem mal. Ele dá algumas dicas. Ele diz assim: parece que esta pandemia se tornou num pesadelo. De repente chega esse vírus silencioso e invisível e ele muda a rotina das nossas vidas. É ou não é? É verdade. Ele coloca que nós somos privados do trabalho, do abraço, dos amigos. Nós somos privados de tantas coisas. A quarentena. E essa limitação, diz ele, veio temperada com o medo e a ansiedade. E com certeza muitas pessoas estão com medo, ansiosas, frente a um possível contágio. É ou não é? Frente a esse medo de se contaminar e correr para uma UTI, perder algum ente querido, perder o emprego. Isso tem causado medo e ansiedade nas pessoas. Eu não sei se você está passando por isso. E eu espero que esta palavra ajude você a descansar em Deus. Eu estava conversando com alguém que foi infectado, ficou na UTI, e ele estava dizendo: pastor, eu na UTI e vendo pessoas morrendo ao meu lado. Pessoas morrendo ao meu lado. E isso me trouxe medo. Me trouxe medo. E é verdade. Mesmo você não estando infectado, a ansiedade e o medo têm mexido com cada um de nós. Essa nova rotina tem feito com que nós mudássemos todo o nosso entendimento, nossa vida e você muitas vezes ficar em casa não é fácil e tudo isso trouxe um transtorno. E daí, pastor, o que tem isso com o sono? E esse professor, ele diz que o sono ele pode ser comparado com uma biruta. Aquele que vai no aeroporto, que pega o vento para lá e para cá, ele diz assim que em tempos calmos essa biruta, ela fica imóvel, tranquila, mas com ventos fortes ela se move e gira freneticamente. E nesses momentos, diz o professor, momentos de tanta ansiedade, o nosso sono fica agitado. E muitas vezes nós perdemos o sono. E essas dicas ele passa para a gente. Você precisa retomar a sua rotina. Você não pode ir para a cama levando o computador, levando o celular, levando comida, levando o trabalho. Ele diz que a cama ela foi feita para dormir e não para trabalhar e tanta coisa assim. Ele diz: acorde e saia da cama. Tira o pijama, coloca uma roupa, se arruma. Mesmo que não tenha nada o que fazer. O importante, ele diz, é você levantar. Ficar na cama do meio da noite, muitas vezes, vai dormir e fica remoendo problemas. Ele diz, é uma armadilha. É uma armadilha. E muitas vezes é assim, se vai dormir não consegue, ou não é? Problema daqui, um problema de lá, ansiedade, o medo, o que vai ser o amanhã, o meu emprego, a minha família. A ciência, meus irmãos, ela tem mostrado que o sono é muito mais que um momento de descanso. O sono ele é fundamental para a fixação da nossa memória, a eliminação das toxinas acumuladas no cérebro durante o dia.
Esse processamento das emoções, ele é feito durante o sono. Esse repouso noturno não é um momento passivo, diz o professor, mas ativamente programado com fases e funções distintas. Então o sono é algo impressionante. E daqui a pouco você pergunta, mas o que nós sonhamos? A ciência tem demonstrado que 90% daquilo que nós sonhamos são um repasse daquilo que aconteceu com a gente durante o dia. E muitas vezes esses sonhos têm mostrado o quê? Eles fizeram uma pesquisa e o que mais as pessoas têm sonhado nesta época de pandemia é o medo a respeito de limpeza, de contaminação, e isso então tem mexido com as pessoas. Na China foi feita uma pesquisa que 1/3 dos médicos envolvidos com pacientes do coronavírus, eles têm sintomas de insônia. Uma boa notícia é que logo isso vai acabar. Essa pandemia, essa flexibilização vai aumentar. E ele diz no seu artigo, respeite o distanciamento, mas também respeite o seu sono. O ato de dormir pouco está associado a cansaço, sonolência, perda de concentração e memória, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Está associado a tanta coisa você deixar de dormir. Ninguém merece enfrentar mais esses problemas em um período tão desafiador. A perda do sono. Uma noite bem dormida nos dá acalento, é essencial para a nossa saúde. É ou não é? E agora, pastor? O que tem a palavra do Senhor com essas dicas desse professor? Mais do que essas dicas, e são importantes, eu quero convidar você a buscar na palavra o que Deus tem para nós. Qual é a orientação? Eu quero buscar lá no verso 5 desse Salmo número 3, esse versículo tão especial que Davi diz: eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Muito embora os salmos sejam poesias do povo de Israel, mas ele traz também as experiências individuais das pessoas e se tornam muitas vezes até uma doutrina para nós, para a nossa vida. Diversos salmos estão reunidos e sintetizam doutrinas bíblicas. E esse verso 5, ele revela algo especial, uma afirmação que parece simples, trivial, mas com um significado muito forte. Eu me deitei, mas eu dormi e acordei. Algo rotineiro na minha vida e na sua. Termina o dia, você vai dormir, vai deitar. Mas ele diz, Davi, em meio a todo problema, em fuga, seus inimigos, o próprio filho, ele diz, eu me deitei e dormi. E acordei, porque o Senhor me sustentou. Que coisa! Esse verso ele exprime uma realidade tão gloriosa, que esse ato de nós dormirmos, acordarmos, é graça do Senhor, e Davi põe ali, o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi. Diariamente fazemos isso. Eu não sei como você tem vivido, se você tem deitado e dormido, mas eu queria que você olhasse a palavra de Deus e no momento em que você for deitar, você possa dormir verdadeiramente e no outro dia acordar refeito do cansaço do dia anterior. Spurgeon, numa das suas mensagens, ele dizia:
que o sono do corpo é um dom de Deus. E ele diz que ninguém consegue fechar os olhos para dormir sem Deus colocar os dedos nas suas pálpebras. Se o Todo-Poderoso não enviar sua influência calma e reconfortante para embalar e aquietar seus pensamentos, fazendo-o entrar naquele estado de felicidade a que chamamos de sono. É verdade que existem tantas drogas e narcóticos que levam as pessoas a este estado que eles dizem chamar sono, mas é um estado quase de morte. Mas Deus tem para mim e para você o sono saudável, o sono que é dom de Deus, é Ele que dá. E é Ele que propicia esse descanso e tira de nós o medo e a ansiedade e nós podemos descansar. Chegar na nossa cama, sobre o nosso travesseiro e dormir, confiando, crendo que Deus é que sustenta. Por isso o salmista no Salmo 127 ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Assim dá Ele aos seus amados o sono. Você já foi para a cama e não conseguiu dormir? Você tenta, vira para cá, vira para lá e não consegue se acalmar? Muitas vezes fica concentrado nos problemas, nas dificuldades do amanhã, coisas que passam na sua cabeça e você não consegue tirar e tenta dormir e volta. Coisas passadas ficam dançando como loucas diante dos seus olhos. Você fecha, mas continua vendo aquelas coisas. Spurgeon lhe diz que somente Deus pode cerrar os nossos olhos. Só Ele pode mergulhar a nossa mente no esquecimento e nos convida a dormir. E meu desafio nessa manhã para você: descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ele nos sustenta. E Davi ele entendeu isso, ele diz: eu deitei e dormi. Ah, meus irmãos, o sono ele cura as doenças mais terríveis. Alguém já disse que o sono é o melhor médico, o sono é o melhor remédio, é a melhor escolha na lista dos medicamentos da farmácia. Não há nada como o sono. É interessante, a gente não dá bola para isso até a hora que perde o sono. É ou não é? O sono pertence a todo mundo. Pobre, rico, gordo, magro. É ou não é? No entanto, o sono é um dom de Deus, um dom precioso que muitas vezes nós não valorizamos até que nós perdemos o nosso sono. Não apreciamos como devíamos. Os estudiosos dizem que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Mas a ideia é, durante o sono, mesmo o Senhor trabalha ao nosso favor. E mesmo quando não estamos dormindo e perdemos o sono, há um Deus que está trabalhando por você. E você precisa descansar nisso. E por isso ele diz: eu me deitei e dormi. E dormi. E acordei, porque o Senhor me sustentou. Como precisamos entender isso. O Senhor é o nosso pastor, nosso refúgio, nossa fortaleza. É Ele que nos sustenta, o Deus provedor. E esse texto me ajuda nisso. E lá no Salmo 4, que é dentro desse contexto que Davi escreveu, ele termina o 4, lá no último versículo, dizendo: em paz também deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança.
Ele diz: em paz me deitarei. Ah, como precisamos dormir em paz com Deus e com os nossos irmãos, com o nosso próximo. E ele diz: em paz, em meio à guerra, aos problemas, às dificuldades, Davi diz: eu estou em paz com Deus. Eu não tenho nada, eles estão me perseguindo, eles são maus, mas eu estou em paz. E ele diz: eu me deitarei e dormirei em paz. Essa consciência limpa diante de Deus, essa consciência limpa diante dos irmãos, não vão nunca tirar o seu sono. Por isso, coloque-se diante de Deus com uma consciência limpa diante dele. Nenhum travesseiro é tão confortável como as promessas de Deus, nenhum cobertor aquece melhor você do que a confiança em Deus, na certeza de que você é salvo, filho de Deus, que Jesus é o teu Senhor e Salvador. E por isso o salmista, ele coloca muito claro: eu me deitei e dormi e acordei. Essa certeza que o Senhor me sustentou, mesmo durante o meu sono, enquanto eu estava dormindo. Por isso o salmista diz: não adianta eu trabalhar e acordar cedo se o Senhor não estiver me sustentando. E ele termina no Salmo 4, no verso 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Temos policial, temos grades, portas, alarmes, mas só o Senhor nos faz habitar em segurança. E por isso nós podemos dizer como o salmista Davi: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E como é algo do Senhor para o meu coração e para o teu, essa palavra, o Senhor me sustentou. E o salmista no Salmo, nesse 4 que ele termina: em paz dormirei, deitarei, porque o Senhor está comigo, me sustentando, guardando. Ele começa o Salmo número 4 com o verso número 1 dizendo: sabe por que eu creio nisso? Porque o Senhor me responde quando eu clamo. Ele começa o Salmo número 4 dizendo: me escutas quando eu clamo. E quando eu tenho certeza que Deus está escutando a minha oração, que Ele está vindo ao meu encontro, eu posso descansar nele. Eu posso deitar, dormir e acordar, porque só o Senhor pode fazer com que nós possamos habitar em segurança. Que essa palavra seja algo especial para você. Algo especial. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Por isso, agradeça a Deus, porque Deus sustenta e faz você habitar em segurança. Ele ouve a nossa oração quando nós clamamos: me escutas quando clamo, Davi disse. E eu queria convidar você a cantar esse cântico agora. Me escutas quando clamo. E Deus vai encher a sua vida de paz, vai descansar no Senhor. Toda a ansiedade e todo o medo serão tirados, porque a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pode cantar junto agora. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando do meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que tu és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Andando em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Quando na verdade nós cremos que Jesus é a cura, quando verdadeiramente cremos que Deus é o nosso sustentador, nós podemos deitar, nós podemos dormir e acordar na certeza que o Senhor tem nos sustentado. Eu não sei a sua vida, quem sabe você tem perdido sono com preocupações, com ansiedade e com medo. Eu quero desafiar você a começar essa semana confiando no Senhor, crendo que Ele escuta a gente quando a gente clama a Ele. Por isso, tenha um bom domingo com a graça do Senhor. À noite estaremos juntos na celebração, no culto às 19h30. E que essa semana seja uma semana abençoada e que você tenha um bom sono e possa descansar, crendo que o Senhor cuida de nós. E para qualquer mal, Jesus, Ele é a cura. Vamos orar. Quero colocar sua vida diante do Senhor. Coloque-se diante dEle. Quem sabe você tem perdido noite sem dormir, com preocupações, com medo, com ansiedade.
O convite de Jesus para você é: venha a mim e encontrareis descanso. Encontrareis descanso para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. Pai, nós agradecemos a Tua palavra que é viva, que é eficaz e, através da experiência do salmista, o Senhor nos ensina que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós descansamos no Teu cuidado, nós podemos deitar à noite, nós podemos dormir sossegadamente e acordar, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de nós, que é o Senhor que nos dá o sono, que nos alimenta no corpo e no espírito. Ó Deus, abençoa os Teus filhos e filhas que estão participando deste culto. E se alguém, ó Deus, tem dificuldades quanto a dormir e descansar, ó Deus, que o Teu Espírito mesmo venha ensiná-los que a cura vem do Senhor, que o Senhor é o Deus sustentador do universo, é o Deus criador, e o Senhor vem e cuida de nós, e possamos assim descansar no Teu cuidado. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.